A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos para a lição de número 10 da classe Juvenis, que tem como título Maria, o que responder ao chamado de Deus. É com certeza uma lição especial, falará desta serva do Senhor. Veremos o seu exemplo de obediência e quando ela respondeu ao chamado de Deus, respondendo com alegria, com prontidão, aquilo que é necessário para todos nós sermos abençoados. O texto principal está em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estávamos debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Já a leitura bíblica em classe encontra-se em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38, esta leitura deverá ser realizada em sala de aula. Importante que o professor faça e também permita aos seus alunos que leiam juntamente com eles, para que desde o início da aula eles já estejam participando, fazendo uma aula interativa, deixando uma aula bem dinâmica e os alunos assim tendo a confiança de que podem participar, de que podem perguntar, tirar suas dúvidas. O professor é importante deixar esse espaço para que todos tenham as suas dúvidas sanadas na lição, enquanto estiver ali. Os objetivos da lição: descrever o anúncio do plano divino a Maria, enfatizar a resposta ideal aos propósitos de Deus e destacar que vale a pena permanecer firme, assim como Maria permaneceu. Então, nessa lição, nós vamos ver a importância de aceitar integralmente o chamado de Deus. Deus propôs algo a esta mulher e ela aceitou com convicção, sem dúvidas, apenas com a fé em seu coração, portanto, foi grandemente abençoada. Tópico 1. Quem é Maria? Maria é a moça judia, escolhida por Deus para ser a mamãe de Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, aquele que foi enviado para remir os pecadores. Deus escolheu a uma jovem judia, virgem, chamada Maria. Ela foi a escolhida. Ela também é conhecida como Maria de Nazaré, muito conhecida devido à região em que ela morava. Era uma região simples, uma região com pouca visibilidade, né? Uma cidade pequena. Então essa jovem ali foi escolhida. Então a Bíblia fala que ela era uma jovem virgem, ela era judia e também conhecida como Maria de Nazaré. Ela estava prometida a casamento a José, ela estava prometida a José, ela estava noiva deste jovem, se casaria com ele. E assim como José é amplamente aceito que Maria era da linhagem de Davi. Quando estudamos a Bíblia Sagrada, nós podemos constatar que Maria fazia parte da linhagem de Davi, sendo assim cumprimento da promessa de Deus de que o Messias seria da linhagem de Davi. Então Maria, ela fazia parte, assim também como José fazia parte da linhagem de Davi. Ela foi uma jovem corajosa, com certeza bastante corajosa, porque quando foi proposto a ela ali por Deus que pudesse ser filho, que pudesse ter a Jesus como filho, ela aceitou, sem perguntar, apenas confiou no Senhor, foi fiel e temente a Deus, assim como ela já era antes, ela permaneceu na fidelidade ao Senhor. É isto que nós devemos ser, né? Os nossos alunos precisam ser assim, porque Deus tem chamado para realizar, Deus tem projeto na vida de cada um deles. Mas para que o projeto aconteça, é necessário que hoje eles estejam andando em obediência. Todos eles querem ser usados por Deus, todos nós queremos ser instrumentos nas mãos de Deus. Mas uma coisa que nós devemos entender, que quando o Senhor nos chamar, teremos responsabilidade. Os nossos juvenis terão responsabilidades em suas mãos, muitas das vezes vidas em suas mãos, para cuidar em nome do Senhor. E quando sentir o peso da responsabilidade, não pode correr. Nós devemos aceitar, os nossos alunos devem aceitar o trabalho, realizar em nome do Senhor, assim como Maria fez. Ela engravidaria ali através de um milagre concedido pelo Espírito Santo. Mesmo assim, ela não se preocupou com as lutas que viria diante dela aceitar, né? A verdade é que o chamado é também uma escolha. Deus ele propõe e nós aceitamos ou não. 2. O plano perfeito. 2.1. A visita inesperada.
Maria morava em Nazaré, na região da Galileia. Então, como eu disse, uma cidade muito simples na região da Galileia. Ela estava noiva, provavelmente organizando algumas coisas do seu casamento, é o que normalmente os noivos fazem, trabalham, os noivos que são compromissados e que são tementes a Deus, eles não vivem de qualquer forma, né? Eles estão compromissados ali com o casamento para que tenham uma união de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Ele nos ensina. Pode ser que tenha noivos por aí que fiquem 10 anos noivos, mas esses aí estão vivendo uma vida, né, muitas das vezes desregrada, sem cumprir a palavra de Deus. Mas o jovem que se propõe a casar, ele trabalha, ele vive em prol disso. E provavelmente Maria e José estavam organizando o seu casamento. O noivado teria ocorrido quando Maria tinha ali na casa dos 12 a 16 anos, porque este era o costume judaico, era o costume ali daquele povo, e muitas das vezes também, né, não só ali, né, mas também era costume até mesmo no nosso país, muitos anos atrás, né, era um costume de prometer a filha a alguém. Uma história comum, então, uma história comum de uma jovem virgem judia, até o dia que Deus decidiu enviar um anjo chamado Gabriel. Todos nós, ou quase todos nós, devemos sim conhecer essa história, né, do anjo Gabriel. Foi enviado ao pequeno povoado de Nazaré com uma notícia. E que notícia era essa? 2.2 diz que a mensagem inacreditável era uma mensagem esplêndida, uma mensagem especial, de forma bem direta. Assim como Deus trabalha, né, de uma forma direta. O anjo Gabriel anunciou que Maria ficaria grávida, daria à luz um filho e deveria colocar seu nome de Jesus. O anjo anunciou, deixou claro para ela que este seria o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, a raiz de Davi que reinaria para sempre. As profecias estavam se cumprindo, aquilo que os profetas falaram, assim como Isaías falou, e provavelmente Maria e o seu povo sabia das profecias porque eles estudavam tudo aquilo e estavam aguardando a vinda do Messias Jesus Cristo. Portanto, Maria aceitou esta proposta do Deus Todo-Poderoso. Deus falou com ela, enviou o anjo para que falasse com ela e ela aceitou de bom grado. E nós podemos ver aqui também, como eu falei agora, da profecia, Isaías capítulo 11, versículo 1 diz assim, sairá um renovo do tronco de Jessé e das raízes brotará um renovo, ou seja, sairá um renovo, uma criança através de Jessé, e da raiz, que seria Davi, brotaria um renovo, que no caso era quem? Jesus Cristo. Isto o início, né, de Jesus ali na sua caminhada, falando do nascimento. Em Apocalipse 5:5 nós podemos entender que Jesus, ele também é a promessa para o fim. E um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Portanto, se cumpriu a profecia. Maria, ela tentou entender de que maneira aquilo se daria. Ela ficou certamente abismada, sem entender como poderia acontecer algo tão inacreditável, tão maravilhoso de ela gerar um filho. Este filho seria gerado através do Espírito Santo. O milagre, o Espírito Santo providenciaria. Mas o interessante é que ela aceitou isto que é tão especial e marcante na vida desta serva de Deus. O anjo Gabriel explicou que sua gestação se daria de uma forma sobrenatural, onde o Espírito Santo se encarregaria de fazer o milagre. É um milagre, foi um milagre a geração, a gestação, e tudo, né, que envolve a Jesus Cristo, toda a história de Jesus é com certeza um milagre, e é o milagre mais marcante de toda a humanidade. Meus irmãos, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo para que outras pessoas conheçam essa história maravilhosa. É uma história muito boa, tanto para os alunos da Escola Bíblica Dominical, tanto para aqueles que são descrentes, para aqueles que estão católicos, aqueles também que precisam de ouvir uma palavra a respeito de Jesus Cristo Salvador. Então compartilha, faça conhecido o nome do Senhor Jesus. 3. Fé, a resposta certa ao plano de Deus. Por mais incrível que possa parecer, Maria não pediu mais detalhes ao anjo sobre o extraordinário plano de Deus. Então Maria, ela não pediu explicações, ela não duvidou do poder do Senhor, ela aceitou, a saber que o próprio Espírito de Deus faria o impossível e daria início ao plano. Maria apenas reafirmou a sua adoração e disposição total em servir ao Senhor. É neste propósito que nós devemos estar sempre, no propósito de servir a Deus. Seja naquilo que, seja qual for
providência ali de Deus, seja qual for o empenho, na verdade, né? O empenho que Deus tem para nos entregar, aquilo que Ele espera de nós, seja qual for, que possamos realizar com muito amor, com muito carinho, dedicando a nossa vida ao Senhor, servindo a Ele com alegria. Existem vários empenhos, vários projetos que nós podemos realizar, os propósitos de Deus, mas nós precisamos viver a sua vontade, para assim sermos abençoados. Então, que os nossos alunos entendam isso, que precisam ser obedientes a Deus. Sim, que Deus tem propósito para a vida de cada um deles, mas nós temos que entender qual é este propósito, né? E não é aquilo somente que nós pensamos, né? É aquilo que Deus coloca em nossos corações. Então vamos aqui à reflexão. Uma pergunta reflexiva é sempre muito bom em sala de aula, para despertar os nossos alunos a pensarem, a refletirem. A pergunta aqui é: será que se fosse eu, será que se fosse os nossos alunos nessa situação, pediríamos explicações? Apenas aquela fala do anjo Gabriel ali, que foi direto, seria suficiente? Será que nós calaríamos diante daquela situação? Como agiríamos? Nós vemos que Maria agiu com fé. Como Maria explicaria que estava grávida através de um milagre? Como alguém acreditaria? Como ela criaria aquele menino que era muito especial, era uma responsabilidade muito grande, colocada em suas mãos? Talvez fosse uma das perguntas que ela poderia fazer. O que falar ao seu noivo? Falar que antes dela mesmo deitar-se com José, estava grávida. Como ela explicaria isso? Ela não questionou a respeito de uma providência, ela simplesmente confiou no Senhor, sabendo que Deus estava cuidando de tudo. É assim que o nosso Deus age, é assim que Ele faz, é assim que Ele é, sempre cuidando de nós, mesmo no mistério, né? Mesmo através de situações que nós nem imaginamos. Deus está lá agindo e trabalhando. A resposta de Maria vai muito além de sim. Ela respondeu com a fé, e nenhuma resposta é melhor do que essa. Quando o assunto são o chamado e propósitos divinos, nós devemos sim agir como Maria, responder com a fé, confiando que o Senhor abrirá os caminhos, abrirá as portas, fará o impossível acontecer para abençoar, para dar a solução a um servo seu. 3.1. Roteiro desconhecido. Geralmente dizemos sim ou não, quando entendemos claramente a pergunta, né? Normalmente é isso, né? A pessoa chega até mim e pergunta: irmão Ivan, essa camisa sua é preta? E eu falo sim, porque eu tenho certeza que ela é preta. Mas Maria, ela recebeu um encargo ali, algo que semelhante a uma pergunta, porque era um mistério. Então ela simplesmente respondeu que sim, que sim. Somente com fé em Deus nós podemos dar resposta desta forma, né? Ver o preto aqui e responder é muito simples. Responder que cor que é a camisa que está lá no varal do vizinho, por exemplo. Eu não imagino, eu não faço ideia, é algo que eu não posso imaginar, mas que segurança eu teria para afirmar que se ela é preta, se ela é branca? Não teria como eu afirmar. E o mistério aqui de Maria, o mistério que Deus deu a Maria era que ela geraria um filho, e esse filho seria gerado através de um milagre. Havia ali um plano de Deus, era um plano de Deus. Mas é o que nós devemos entender. Existem planos do Senhor para as nossas vidas. E muitas vezes nós não sabemos o plano, não entendemos o plano. Muitas vezes nossos alunos não saberão qual é o plano. Mas é necessário confiar que Deus está trabalhando, que Deus está providenciando algo especial para abençoar a vida de cada um deles, né? É necessário ter fé, é necessário confiar plenamente, né? De todo o coração, plenamente, de todo o coração, saber que Deus está fazendo algo especial, está providenciando algo maravilhoso para abençoar os seus filhos. Se fosse você a escolher, como descreveria o cenário ideal para o nascimento do Filho de Deus, né? Faça essa pergunta para os seus alunos também em sala de aula. Se você fosse escolher onde seu filho nasceria, provavelmente alguns escolheriam nascer em outras nações, em uma nação rica, quem sabe na Europa, quem sabe nos Estados Unidos, né? Ou países, né, da Europa, que seja, quem sabe seria em um local bonito, onde ele poderia. A escolha, certamente, se nós pudéssemos fazer, nós escolheríamos um lugar diferente daquele lugar que Jesus nasceu. Jesus nasceu em uma cidade simples e Jesus veio a nascer
em um lugar mais simples ainda daquela cidade, uma cidade simples em um lugar muito simplório ali, onde ficavam os animais. Jesus, após nascer, ele foi colocado em uma manjedoura, um local, né, uma bacia ali, um lugar onde os animais comiam. Então, a história de Jesus, ela é realmente incrível, né, e uma história de humildade. Os pais do Messias habitavam na humilde Nazaré, não chegaram nem perto de serem considerados nobres, eles não eram nobres. Este fato acontece, joga por terra, né, todo o pensamento daqueles que estavam esperando o Messias, o Salvador da humanidade, como se fosse um homem rico, um homem que sairia de um palácio, ou algo, né, desse tipo. Mas Jesus nasceu em uma manjedoura, ele esteve ali naquele lugar, né, onde os animais ficavam. Foi o local onde Jesus nasceu. O local do parto da primeira noite do bebê mais especial que já existiu foi em uma manjedoura improvisada. Após nascer, e ainda teve mais, né? A história de Jesus, ela é incrível. Após nascer, o itinerário, o caminho de Jesus, né, no plano de Deus, ainda tinha uma fuga noturna para o Egito, porque o rei Herodes mandou matar o menino, mandou que matasse as crianças pequenas, e Jesus teve que fugir para o Egito, né? Esse Jesus humilde, ele é grande, ele é maravilhoso, ele é poderoso, mas ele também é muito humilde, né? Ele é o exemplo de humildade para todos nós, assim como esteve aqui na terra como homem, ele demonstrou a humildade, uma sabedoria, demonstrou tudo aquilo que nós necessitamos, né? Ele demonstrou de uma forma ímpar, né? Sem igual. Vale a pena é o tópico 4. Não encontramos no registro bíblico nenhum tipo de murmuração ou cobranças a Deus por parte de Maria. Não, ela se entregou completamente no serviço ao Senhor. Ela abriu seu coração, ela permitiu Deus agir, ela permitiu que o plano do Senhor fosse concretizado através da sua vida. E assim ela foi grandemente abençoada. Ela foi grandemente abençoada e eu não tenho dúvida disso. Ela gerou o maior de todos, chamado Jesus. Jesus, o Filho de Deus. A fé como resposta nos ajuda a não perder tempo procurando sentido, seguranças humanas, garantias terrenas, pois é nesse ambiente extraordinário que a fé opera. Muitas das vezes Deus vai prometer algo para nós, Deus promete bênçãos para nós. Nós não devemos ficar questionando, duvidando, nós precisamos confiar no Senhor e esperar a sua providência, que sempre é boa, sempre é certa. Lutas haverá no caminho, haverá sim, mas a providência de Deus, ela é certa e quando vem para abençoar. E ela tinha fé, né? Maria tinha fé que valeria a pena suportar tudo o que viesse no processo para cumprir a sua missão. Ela suportou de uma forma incrível, né? De uma forma incrível, e grande exemplo foi para nós, um grande exemplo de obediência, de fidelidade a Deus, de amor às pessoas, à família. Ela sim foi um grande exemplo e também é mais uma serva de Deus que na sua juventude foi usada por Deus, né? Na sua juventude, ele estava prestes a casar, ela era uma jovem, e isso mostra para nós que os nossos jovens também podem ser ou continuar, né, sendo ferramentas nas mãos de Deus, sendo mais usados ainda na presença do Todo-Poderoso, né? Grandes exemplos para nós, grandes exemplos para os nossos alunos, que assim seja a palavra de Deus. E vamos aqui então para a dinâmica que nós separamos para o professor realizar em sala de aula. A dinâmica é a seguinte, na verdade é um quiz, né? Quiz sobre Maria. Fé, humildade e obediência. O objetivo desta atividade é reforçar o conhecimento sobre a vida de Maria e como ela nos ensina a viver com fé, humildade e obediência a Deus. Materiais serão 3. Cartões com as perguntas ou slides, se preferir fazer digitalmente, uma caixa ou recipiente para sortear as perguntas, se for ali, né, no papelzinho mesmo, no cartaz, né, você pode sempre usar os papeizinhos, e também um placar ou papel para marcar os pontos. Então nós teremos aí aqueles que pontuarão mais. O professor realizará as perguntas. Como funciona? Divide os participantes em equipes. Se forem muitos, pode ser só um time por vez, com sorteio de perguntas. Ou se tiver uma quantidade aí que dê para dividir 2 turmas, faça 2 turmas e eles responderão as perguntas. Escolha o formato do quiz. Podem ser feitas as perguntas de forma oral ou por meio de cartões flashcards.
O time ou pessoa terá 30 segundos para responder a cada pergunta. Então, coloque um reloginho aí, um cronômetro, marcando o tempo para a resposta. Pontuação: cada resposta correta vale 1 ponto. Não haverá pontuação para respostas erradas, mas você pode permitir que outras equipes tentem responder se ninguém acertar, né? Então, dê a oportunidade, caso alguém erre a pergunta, dê oportunidade para o outro. É bem simples, né? Esse quiz aqui é bem tranquilo de realizar. O professor pode marcar ali mesmo no quadro, né? Também atividade equipe C, equipe A, equipe B, e assim marcar quem responder. Se um errar, passa a pergunta para o outro responder. Perguntas do quiz, por exemplo. Aqui eu vou citar umas duas, mas eu vou deixar na descrição o PDF para você baixar com mais perguntas. Eu não vou ler todas aqui, porque não há necessidade, né? O professor baixa ou também elabore perguntas aí para realizar. Perguntas do quiz. Qual foi a reação de Maria ao receber a visita do anjo Gabriel? Letra A: ela teve medo e duvidou da mensagem. Letra B: ela aceitou o plano de Deus com fé e obediência. Letra C: ela se recusou a acreditar no que o anjo disse. Qual é a resposta? Letra B: Maria aceitou o plano de Deus com fé, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Esta foi a resposta de Maria. Onde Maria e José foram obrigados a viajar quando Maria estava grávida de Jesus? Letra A: Belém. Letra B: Jerusalém. Letra C: Nazaré. É a resposta letra A. Maria e José viajaram de Nazaré até Belém. E aí tem aqui nesta atividade mais 6 perguntas, né? Total de 8 perguntas que o professor poderá realizar em sala de aula. Faça essas perguntas ou elabore então e faça esta atividade, essa dinâmica é muito boa. Pode testar aí em sala de aula, veja como seus alunos ficarão envolvidos, né? Falou em dinâmica, eles gostam. Falou em competir, eles gostam muito mais. Reflexão final: após o quiz, pergunte aos juvenis: o que aprenderam sobre a fé, a humildade e a obediência de Maria? Como podem aplicar o exemplo de Maria em suas próprias vidas? Assim como Maria, nós também devemos ter fé, confiar em Deus e obedecer aos seus planos, mesmo quando não entendemos completamente o que Ele tem para nós. Graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe a sua aula e todos os alunos em nome de Jesus.